Saudações a todos, sejam todos bem-vindos ao Centro Espírita Nosso Lar, Casas André Luiz, esta casa de fraternidade, de bondade e de disseminação da doutrina espírita e dos ensinamentos de Jesus, que nos abre suas portas para podermos estudar o Evangelho, juntamente com as explicações da doutrina espírita. Que possamos, a partir de agora, estarmos atentos às nossas reflexões de hoje. Saudações a todos também que nos acompanham pela Rede Boa Nova de Rádio e pelas redes sociais, neste instante, todos conectados. E assim como nós começamos uma reunião espiritual, é importante que neste momento estejamos atentos e conectados com os mentores espirituais, os nossos mentores espirituais, protetores, os mentores da nossa casa, da nossa família, a fim de nos facilitar o entendimento e o conhecimento das lições que em breve vamos estudar. Meu nome é Eduardo Nunes e estaremos durante esses minutos refletindo e pensando sobre estes ensinamentos. Assim eu convido a todos a que estejam onde estiverem, possam se acomodar confortavelmente, fechando os olhos aqueles que quiserem, respirando profundamente, buscando paz, serenidade, equilíbrio, virtudes, calma, percepção, tudo que possa tranquilizar o nosso coração e nossa alma. Vamos aos poucos trazendo a imagem do nosso Mestre Jesus de Nazaré, nosso irmão de todas as horas, nosso irmão maior, que deixou um grande legado de conhecimento para nós. Senhor, neste instante, nós estamos aqui reunidos em Teu nome e pedimos, Senhor, que a Tua serenidade, a Tua paz recaia sobre nós, que possamos compreender os Teus ensinamentos, que possamos compreender a verdade e também colocar em prática rapidamente em nossa vida, por meio de atitudes sensatas, de amor, de caridade para com os nossos irmãos, para as nossas famílias, a fim de transformarmos este mundo num lugar melhor, mais pacífico, mais evoluído, propício à nossa evolução e ao nosso crescimento. Que neste instante nossas mentes estejam conectadas a todos os mentores espirituais. Que eles também nos facilitem o entendimento, nos dando inspiração neste momento de conhecimento. Que a Tua paz, a Tua alegria, Tua serenidade, fiquem conosco e permaneçam conosco por hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus. O tema de hoje para a nossa reflexão é extraído do Livro dos Espíritos, nas questões 17 a 36, e vamos falar do conhecimento do princípio das coisas. O assunto é um assunto que pode caminhar por um ramo bastante técnico, bastante difícil compreensão, mas nós vamos tentar fazer com que ele seja compreendido do jeito que Jesus explicava, não nos comparando a ele, jamais, mas tentando trazer de uma forma simples um conhecimento que trata do mundo espiritual, de questões do mundo espiritual. E como nós vamos falar do conhecimento do princípio das coisas, nós precisamos fazer uma introdução sobre o que nós já temos a respeito do conhecimento do princípio das coisas, atualmente. Desde quando a sociedade se constitui como sendo um ente único,
ainda num horizonte mais tribal, onde todas as pessoas socializavam, mas ainda não havia formações familiares bem definidas, naqueles grupamentos humanos se formam o seio das primeiras sociedades. E já desde então, com aqueles homens ainda primitivos com relação ao conhecimento, eles buscavam responder a questões muito difíceis que até hoje, a todo instante, nós nos fazemos. De onde viemos? Para onde vamos? E o que é que nós estamos fazendo aqui e agora? Nesse contexto que parece simples, questões que mereciam respostas bem diretas, está um aprofundamento filosófico e científico muito intenso, que nós não temos como conseguir essa resposta de maneira tão objetiva e tão certeira, o que faz com que nós fiquemos, muitas vezes, divagando em alguns conhecimentos, em algo que já se falou no passado, o que nos disseram, tentando ver se aquilo que foi dito tem algum cabimento lógico ou não. Desde as primeiras sociedades, como, por exemplo, aquele povo que se intitulava o povo escolhido por Deus, o povo hebreu, nós temos lá no livro do Antigo Testamento uma explicação, que não deixa de ser uma explicação empírica, que se deu por meio dos pensamentos da época, de que o mundo, o nosso planeta, o nosso universo, o que se conhecia até então, foi criado em 6 dias. No primeiro dia, de uma forma resumida, trazendo aqui para nós, deu-se a origem da luz. No segundo dia, criou-se o céu e separou as águas das águas, porque o entendimento de quem vivia naquela época era que haviam águas acima de um determinado ponto no céu, que já tinha sido criado, e as águas daqui de baixo, e vez ou outra as águas de cima caíam para baixo. E era assim que se tinha um entendimento naquele momento. No terceiro dia, foram criadas as plantas, os vegetais. No quarto dia, foi criado o sol, a lua e as estrelas. No quinto dia, os animais. No sexto dia, o homem, como nós conhecemos hoje. E no sétimo dia, Deus descansou. Esse, durante muitos milênios, foi a forma como se explicou a origem de todos nós, desde onde nós fomos criados até este momento. E tudo isso teria sido criado por Deus. Em contrapartida, nos estudos geológicos, já avançando para a ciência mais moderna, compreendeu-se que todo este planeta aqui, em comparação com outros planetas também, foi sendo criado condições de vidas ao longo de bilhões de anos. Então separou-se essa criação, esse desenvolvimento em algumas etapas já conhecidas e denominadas pela geologia, como eras geológicas do período pré-cambriano, que teria vindo de 4 bilhões de anos a 540 milhões de anos. Paleozoico, não precisam anotar, é só para a gente ter uma referência, não cai na prova. O Paleozoico, que vem de 540 milhões de anos até 240 milhões de anos, o Mesozoico, Cenozoico, Terciário e Quaternário, ou seja, aqueles dias em que foi dito lá atrás, numa revelação divina a esse povo hebreu, que o mundo teria sido criado em 6 dias, pode ter uma relação muito grande com essas eras geológicas em que o mundo foi sendo formado até constituir condições de vida. Então, isso era o que se entendia até então
com relação à formação material, formação da matéria do universo. E antes disso, antes desse período, na Gênese de Moisés, existia o nada, na Gênesis da Bíblia. E hoje, pela ciência, a teoria mais aceita é a do Big Bang, que seria uma explosão devido a uma concentração de massa no universo muito intensa, que começou uma expansão e separação de vários orbes, que nós conhecemos por estrelas, planetas e outros astros, e eles foram formando, se distanciando dos seus sistemas em que circulam, como o nosso sistema solar. Está ali o nosso planeta Terra, o único do sistema em que gerou condições de vida da forma como nós conhecemos hoje. E com relação à criação do homem, o que é que nós temos da antiguidade e da atualidade? A criação do homem, segundo a Gênese, teria sido uma criação por Deus, feito de barro, onde Deus sopraria nas suas narinas o vento, o sopro, o hálito divino, dando vida àquela forma de barro. Da costela deste homem, ele desenvolve o corpo de uma mulher que seria sua companheira. Ambos feitos perfeitos, foi dado a eles um local perfeito para poderem existir, o jardim do Éden, o jardim do paraíso, onde de lá eles poderiam fazer tudo que eles quisessem, só não poderiam se alimentar da árvore do conhecimento. Mas, tentados por uma serpente, se alimentam da árvore, do fruto da árvore do conhecimento, que era proibida para eles, a única coisa que eles não poderiam fazer. A partir daí, este homem e esta mulher sofrem um castigo de Deus. Envergonhados, eles se revelam diante de Deus aquilo que fizeram. E Deus então os pune, dando ao homem a necessidade de trabalhar para poder conseguir o seu sustento e a mulher de parir os seus filhos com dor. O resto da história nós já sabemos que nós temos ali a origem do pecado original. O que constitui que, se nós fomos criados perfeitos por Deus, então, a partir daquele momento em que nós pecamos, em que nós erramos, nós cometemos um pecado e deve ser punido. Mas agora nós precisamos nos reconectar com Deus para poder obter esse jardim de maravilhas novamente. E então, muitos de nós aqui já ouvimos aquela famosa expressão: fora da igreja não há salvação. A igreja, então, é o caminho para reconectar o homem com a divindade, dando para ele, após a morte, o céu, o paraíso eterno. E para nós, o que é que aconteceu depois disso? De tantas essas considerações, quais seriam as mais razoáveis e o que é que nós tínhamos de explicação sobre a origem do homem, do universo até então? Absolutamente nada. Quando chega a época, no século XIX, em que essas questionamentos diante das verdades que tinham sido impostas durante toda a Idade Média pelas instituições religiosas, como forma de dogmas, e entendemos aqui dogmas, tudo aquilo que você aceita sem poder questionar, porque simplesmente é um mistério e não tem explicação, mas é assim, nos é imposto e nós temos que aceitar. Vem, então, a possibilidade de questionar a seres que estão se manifestando, que não são seres de outros planetas, mas que são a alma daqueles que já desencarnaram. A pesquisa científica elaborada e aprofundada por Allan Kardec no século XIX, questionando aqueles que promoviam fenômenos ditos até então sobrenaturais. E começaram uma série de questionamentos justamente com relação a essa essência da vida, de onde nós viemos, para onde nós vamos,
e o que é que estamos fazendo aqui. Desse questionamento, desse desenvolvimento, pudemos descobrir, ou pelo menos foi revelado para nós, que aqueles que estavam se manifestando eram nada mais do que almas daqueles que já haviam desencarnados e viveram aqui na Terra. Alguns viveram há muitos e muitos séculos atrás e tinham conseguido uma evolução muito grande no conhecimento do universo, no conhecimento daquilo que para nós ainda é muito obscuro, porque não temos praticamente nada. Mas estes espíritos manifestados começavam a trazer informações quanto ao que nós já sabíamos e quanto ao que nós não sabíamos. Se são informações lógicas, razoáveis, nós temos que fazer um juízo de valor agora com esta informação em mãos e entender se essas explicações estão mais próximas da verdade do que aquelas que nós tínhamos até ontem. E essas informações vieram, que os espíritos nada mais são do que a força inteligente do universo, criado por Deus, e se desenvolve na matéria, precisa da matéria para evoluir. E conforme ela evolui, vai precisando menos e menos da matéria. E essas questões da 17 até a 36 do Livro dos Espíritos tratam exatamente dessas dúvidas existenciais com relação ao princípio das coisas. E dentre as primeiras perguntas que foram feitas nós podemos realmente saber qual foi a origem e o princípio de todas as coisas? E a resposta veio: não. Não simplesmente porque não podem, mas porque lhes falta conhecimento, lhes falta faculdades, lhes faltam formas de entender o mundo que nós ainda não temos. Mas por que nós não temos? Nós somos burros? Nós não temos condição de aprender isso? Não. Estamos num estágio evolutivo como se fosse a infância da vida espiritual. Estamos em nossas iniciais reencarnações. Talvez não tão iniciais, mas nem um pouquinho próximo do que seriam encarnações que nos dariam condição de compreender a espiritualidade, a existência de Deus. Nós muitas vezes ainda fraquejamos por coisas pequenas que nos acontecem na vida. Sofremos porque não temos os nossos desejos atendidos. Ficamos presos com mágoa, com ressentimento de quem nos causou um mal, e muitas vezes há muitos anos, há muitas décadas. Isso nos aprisiona o conhecimento, nos aprisiona essa verdade divina que é tão grande e que nós precisamos estar mais livres deste apego a certos sentimentos muito inferiores, como angústia, raiva, mágoa, desejo de vingança, desejos materiais muito intensos. Precisamos evoluir, mas isto acontece porque estamos neste momento, nesse ponto inicial das nossas primeiras reencarnações, dos nossos primeiros ensaios ao conhecimento espiritual, mas já estamos aqui. Por isso, não é possível no estado em que estamos conseguir conceber o tamanho do universo e muito mais, muito menos, a existência de Deus e os seus propósitos. Nós estamos num processo de conhecimento. Precisamos nos libertar desse apego à matéria para podermos evoluir e avançar mais rapidamente. E a ciência nesse processo? Será que a ciência é, então, uma maldição, algo que deve ser evitado? Os espíritos disseram que não, que a ciência é uma ferramenta que nós temos para poder aprofundar o conhecimento. Jamais no espiritismo nós vamos ver, ou a não ser que sejam de falas equivocadas, pessoas que querem desmentir a ciência comprovando algo. Mas nós tivemos revelações que muitas vezes a ciência ainda não tem equipamentos para poder detectar.
Mas conforme ela vai avançando, nós vamos vendo que as falas dos espíritos começam a se concretizar cada vez mais. Os espíritos disseram, por exemplo, que estão numa outra dimensão que não essa dimensão material de altura, largura e comprimento em que nós vivemos nas 3 dimensões. Eles existem numa 4ª, 5ª, 6ª dimensão, dependendo da evolução de cada um deles. E se assim é, como é que nós poderíamos ter tão abertamente o conhecimento dessas outras dimensões, a não ser pela percepção mental? Ou seja, alguém que consiga perceber a existência espiritual tem em si uma condição de perceber um espírito que pode estar ao seu lado neste momento. Pode receber essa percepção como uma ferramenta para o seu adiantamento e para auxiliar a sociedade nessa evolução. Ou seja, a mediunidade que eu estou falando aqui é um processo de trabalho, é uma ferramenta de trabalho para que possamos auxiliar a sociedade a crescer mais rapidamente, conhecendo e trazendo a ciência do mundo espiritual. E nós precisamos desenvolver isso. E por que isso muitas vezes não é tão rápido como nós gostaríamos? Por causa do nosso orgulho. A sociedade sempre avança muito cientificamente em alguns períodos, mas parece que alguns momentos travam. E sempre vai travar quando as pessoas que estiverem fazendo ciência começarem a achar que são elas as detentoras do conhecimento. Na verdade, isto é uma imposição para que se tenha humildade diante de tanta informação que nós ainda temos que evoluir. O orgulho nos obstacula o crescimento. É um obstáculo à nossa evolução. É uma trava, é uma barreira, é um muro. Todas as vezes em que a gente começa a evoluir, quando a gente começa a se sentir seguro demais de que nós sabemos tudo, é o momento que parou a nossa evolução. Se nós nos mantivermos na humildade de reconhecer que ainda temos muito mais coisas para evoluir, poderemos receber muitas orientações, inclusive do mundo espiritual, por meio de intuições, não precisam ser orientações diretas, percepções mais sensíveis do outro, dos melhores caminhos a se tomar, para que a gente possa evoluir. Mas no momento que eu acho que eu já sei tudo, agora é comigo, eu começo a me perder nesse processo evolutivo e começo a tomar muitas mentiras por verdades e começo a deixar muitas verdades esquecidas como se fossem mentiras e começo a criar o meu próprio mundo, o meu próprio jeito de entender a vida e ali parou o meu crescimento. O Espiritismo, dentro desse contexto, é uma caixa aberta. É uma caixa, existe um contexto em que ele existe e existem alguns princípios que já foram muito bem fundamentados, mas jamais podemos dizer que ele já conhece toda a verdade. E tem muita coisa acontecendo todos os dias para que essa informação nos ajude a evoluir cada vez mais. Os espíritos, sim, nos auxiliam, mas jamais eles fazem o nosso trabalho. E o que o Espiritismo, então, diz a respeito da matéria, já que nós vimos a criação do mundo em 6 dias, em 6 eras geológicas, o Big Bang, como é que o Espiritismo entende a formação inicial da matéria? Como é que os espíritos disseram que essa matéria existencial foi criada? Os espíritos são humildes em reconhecer que não temos a informação sobre a origem da matéria, mas por ela ter sido algo que veio depois de um Criador, ela foi criada por algo, por alguém, que nós chamamos de Deus. Então, dentre os princípios que existem no universo, um deles é a matéria, e o outro é algo que nós não compreendemos, uma inteligência que a criou, mas não se sabe exatamente quando isso se inicia, porque desde muitos anos da nossa existência como sociedade,
a gente já nasceu na matéria, já viveu na matéria. Não tem como a gente entender o mundo sem matéria. Tentem pensar em alguma coisa, num ponto, numa linha, numa corda, numa bola. Tudo, qualquer coisa que nós pensarmos, nós vamos associar a uma imagem material, porque é isso que nós conseguimos visualizar. Nós só sabemos que, pela lógica do contexto, ela foi criada por Deus, que seria o princípio de todas as coisas, a causa de todas as coisas. O que nós temos de definição por matéria hoje em dia? Tudo aquilo que tem peso e ocupa lugar no espaço e tem uma certa densidade. Para nós, isso é uma verdade, matéria é isso. E para o mundo espiritual, não é só isso. Existe em tudo, existe matéria. Em todas as coisas existe matéria. Se nós olharmos para o universo e nós vemos um planeta aqui, uma constelação ali e um outro mais à distância, medido por bilhões e bilhões de quilômetros de distância, entre um e outro existe algo, existe uma matéria. E a ciência já identifica essa matéria, chamando de matéria escura do universo, matéria do universo, energia do universo. É algo que existe ali, sim, mas que não tem peso, não tem medida, não tem como nós visualizarmos do jeito que nós visualizamos a matéria daqui. Porém, nós sabemos que ela existe. E por que nós sabemos que ela existe? Porque, por exemplo, o raio do Sol, ele transita nesse universo, saindo desde lá da sua localidade até chegar aqui. Como é que ele esquentaria esse planeta Terra se os seus raios não transitassem por algum lugar? Da mesma forma, como a minha voz pode chegar até vocês pelas ondas que são emitidas no ar e pelo ar que nós não vemos, mas nós sabemos que existe porque a voz transita nele até chegar aos ouvidos do interlocutor. É assim que funciona esse processo. No universo não é diferente. Então, os espíritos estão alertando lá no século XIX. Existe algo, sim, no universo. O nada não existe. E eles deram também uma outra definição para a matéria. A matéria é aquilo que prende, que liga, que conecta o espírito. E essa informação foi extremamente interessante, foi extremamente instigadora. Por que é que se deu uma definição de matéria dizendo que ela é o elo que conecta o espírito a alguma coisa? Porque o espírito, então, não seria nada material. Mas para que ele pudesse se conectar com a matéria, com a vida, com a existência, ele precisaria de um elo, uma conexão que o trouxesse para o contato com a matéria. E os espíritos deram essas três definições de matéria: a matéria mais densa, uma matéria sutil e tudo aquilo que pode conectar o espírito à sua matéria, à sua existência. E o que é o espírito? Já que eu estou sabendo que a matéria é o que prende o espírito, que conecta o espírito para a sua existência. O espírito, princípio inteligente do universo. Simplesmente assim. Princípio inteligente do universo. O espírito, então, é a inteligência? A inteligência é aquilo que dá consciência para a matéria. Se nós estamos aqui pensando, raciocinando, falando, estudando, conversando, aprendendo, interagindo, nós estamos aqui exercendo uma faculdade de quem? Da matéria ou do espírito? Será que a nossa matéria, sem a existência de uma inteligência habitando nela, teria condições de fazer a reflexão que nós temos? Não seria possível. Porque a matéria é apenas algo sem vida, algo somente inorgânico. E é o espírito que dá vida para a matéria. É essa alma que é a sede dessa inteligência. A inteligência, então, é um atributo do espírito, é algo que o espírito tem. E estes reveladores da doutrina disseram que ele não é a inteligência, que ele é muito mais do que a inteligência que ele produz, mas que para nós, no estágio em que estamos, tudo aquilo que tem inteligência tem espírito. E para nós já bastou. Por quê? Agora eu sei que existem 3 princípios básicos em todo o universo.
Somente esses três: a matéria, o espírito que interage nessa matéria e Deus, que é o criador da matéria e do espírito. Qual a necessidade, Eduardo, de tudo isso que nós estamos conversando aqui? Qual o porquê de tudo isso que nós estamos falando aqui? O espírito, nós falamos inicialmente, precisa se desenvolver, precisa se libertar deste apego à matéria. E ele só faz isso por meio da mudança de atitude, por meio da mudança de comportamento. E ele precisa da matéria para isso, porque é por meio da matéria que ele sente. Ele sente a perda de alguém que ele ama. Ele sente o arrependimento de ter dito o que não queria dizer, mas que o calor do momento o fez com que ele tivesse esse impulso. Ele sente a dor da doença de alguém e isso o move a ser um espírito melhor, um espírito mais caridoso. E o que Jesus de Nazaré tem a ver com isso? Que existe um código, existe um código ético, um código de normas, de regras de conduta que nos leva a esse processo de desligamento da matéria, nos leva a evoluirmos mais rapidamente, que é o evangelho deixado por Jesus de Nazaré. Quando Jesus diz, bem-aventurados os pobres de espírito, aqueles que são humildes, a humildade, como nós já falamos, é importantíssimo no nosso processo de aprendizado. Bem-aventurados os que têm misericórdia, porque também terá Deus misericórdia com eles. Ter aquele sentimento de indulgência para os erros dos outros, porque todos nós erramos nesse processo em que estamos, principalmente no momento em que estamos. A caridade também faz parte da humildade, também faz parte do perdão, deixarmos de lado certos sentimentos inferiores que nos atrasam a evolução. E assim, para que a gente possa concluir, o assunto pode ainda ser muito mais aprofundado. Mas neste momento é importante nós compreendermos de onde nós viemos, o que somos e o que estamos fazendo aqui para sabermos para onde vamos. Vamos todos nós para um momento de paz eterna, sim. Mas essa paz eterna não significa que ficaremos sem trabalho, sem atividade. O mundo dos espíritos é um mundo de trabalho, mas conforme nós evoluímos, esse trabalho se torna cada vez mais prazeroso, cada vez o sentimento de felicidade, de amor, o sentimento de caridade, o sentimento de dever cumprido, de consciência tranquila, nos dá essa sensação de merecimento pelo esforço em que fizermos em nos transformar. E sendo assim, quanto mais rapidamente nós mudarmos essas nossas atitudes atuais com esta compreensão, com esta confiança, nós vamos avançar cada vez mais neste processo. E quando avançamos, nunca vamos sozinhos. Vamos sempre levar conosco aqueles que olham para nós e têm ali como uma referência. Poxa, como ele está bem agora, eu gostaria de estar assim também. Vamos levando nossos familiares, vamos levando os nossos amigos, vamos levando a sociedade toda, aquela sociedade que nós almejamos, com fraternidade, com caridade, com pensamento de amor ao próximo. E nessa jornada, que Deus possa ser o nosso sustento, o nosso amparo. E após nós fazermos estas reflexões, mais uma vez é importante termos a consciência de que a caridade é o caminho do exercício desse amor mais desinteressado e mais sublime. Vamos fazendo as nossas vibrações neste instante, que nada mais são do que mentalizarmos as pessoas que estão mais necessitadas, atravessando toda essa massa do universo e chegando até o objetivo. Todos aqueles que estão em sofrimento e em dor nos hospitais, em razão de alguma doença, de algum acidente, podemos mentalizar alguém que sabemos que está nessa condição neste momento, disponibilizando o nosso desejo de cura
para a espiritualidade superior e encaminhar essas energias no tratamento de todos esses doentes. Vamos envolvendo, vibrando, muita saúde, muita cura, recuperação, e que em breve eles estejam novamente no seio de sua família com as pessoas amadas. Vibremos. Vibremos um fortalecimento especial para todos os familiares angustiados, inquietos por notícias destes entes queridos que estão acamados. Que eles possam se sentir tranquilos com a paz e a mão amiga do nosso Mestre Jesus ao seu lado. Tudo o que nos acontece será para o nosso bem e para o bem de quem amamos. Estejamos confiantes do nosso merecimento, dos nossos pensamentos junto ao nosso Mestre. E pedimos ainda, Pai, pelo nosso planeta Terra, as nações em conflitos, os povos em desentendimento, nas ameaças de guerra, de destruição, que a paz possa reinar nesses locais, trazendo serenidade aos governantes e aos dirigentes, de que este caminho é um caminho que nos atrasa, é um caminho pesado para toda a humanidade. Que os bons espíritos todos estejam engajados na saída dessas soluções equivocadas e que a conversa possa reinar, prevalecendo entre todos os povos. Que seja assim. Amado Mestre Jesus, nós te agradecemos pela oportunidade bendita do teu Evangelho, de conhecer a doutrina espírita com todas as suas explicações, com toda a sua lógica. Que possamos, enfim, nos dedicarmos neste conhecimento e nas transformações dos nossos atos. Mas precisamos muito do amparo espiritual dos nossos mentores e protetores, que estão sempre às suas ordens, que possamos ser merecedores desse amor e bondade divina. Esteja conosco, Senhor, por hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Na próxima semana, o tema será Fora da caridade não há salvação. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 15. E a partir deste instante, nós vamos encerrando a transmissão pela Rede Boa Nova de Rádio, agradecendo a companhia de todos, que possamos estar em paz durante toda essa semana. Boa noite. Continuamos com as transmissões pela rede social. E vamos ao nosso passe coletivo. Gostaríamos de lembrar que estamos oferecendo o passe coletivo e explicar o seu significado. O passe coletivo é o momento em que se direcionam ou emitem fluidos para envolver a todos num mesmo clima fluídico, de uma só vez, com o auxílio da espiritualidade, como é o nosso caso, que oferecemos o passe espiritual magnético. A espiritualidade, conhecedora de nossas necessidades, nos amparam individualmente conforme nosso merecimento. Por isso, tenham certeza que todos receberão o mesmo auxílio que é oferecido na Câmara de Passes. Essa medida vem ao encontro das orientações preventivas do momento para oferecer a manutenção de bem-estar a todos. Acreditamos que compreenderão e pedimos que fiquem atentos às nossas orientações. Então, peço ao dirigente que possa conduzir o trabalho. Vamos, neste momento, nos tranquilizando,
nos envolvendo com essa energia que a espiritualidade preparou neste ambiente, sentindo as emanações de saúde, paz, harmonia que neste momento nos envolve. E numa conversa íntima com Jesus, pedimos que Ele nos ajude, nos ampare e nos auxilie em nossas necessidades. Confiantes e receptivos, vamos a Jesus. Graças a Deus. Passe à distância. Vamos pensando alternadamente em todos os nossos parentes e amigos que queremos que sejam beneficiados, enviando pensamentos de paz, saúde, cura e harmonia. Que neste momento eles consigam perceber a presença da equipe espiritual que chega para atender a cada um em suas necessidades. Vamos a Jesus. E que na próxima semana possamos estar novamente presentes para darmos continuidade ao tratamento. Graças a Deus. Pedimos, então, a todos que estão presentes, que aguardem tranquilamente em seus lugares a orientação para a saída, aguardando os colaboradores que vão orientar para evitar as aglomerações. E dando o nosso boa noite a todos que nos acompanharam pelas redes sociais, que possam estar sempre conosco, acompanhando as nossas reuniões e a nossa programação. Fiquem em paz. Que Deus abençoe a todos e que Jesus acompanhe a todos aos vossos lares. Até o nosso próximo encontro.